Olá, meus irmãos, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Medalha. Eu sou colaborador na igreja fundada pelo Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Católica Apostólica Romana. E hoje eu gostaria de levar a minha palavra ao nosso bispo, Dom Dimas Lara Barbosa. Por quê? Porque há alguns anos atrás, Dom Dimas trouxe aqui para Sidrolândia um curso de teologia. E eu, graças a Deus, tive o privilégio de fazer esse curso. Até recebi o meu diploma desse curso das mãos dele mesmo. Até eu tenho aqui uma foto. Ele está sentado na mesa, junto com o Padre Wilson e os demais. E assim eu consegui concluir o meu curso de teologia. Não digo que sou teólogo, não. Aliás, a teologia é um universo, é um conhecimento sem fim. Mas eu digo assim que sou uma pessoa extremamente apaixonada e encharcada de amor pela igreja. Então eu hoje gostaria de me dirigir a essa pessoa tão magnífica, que para nós, na verdade, Dom Dimas é um pai. O que é um bispo? O bispo, ele é o sucessor de um dos apóstolos. O bispo é o papa da diocese. É dele que vem toda a nossa orientação, toda a nossa disciplina. É por isso que nós precisamos, em todas as missas, em todos os dias, rezar, pedir a Deus pelo nosso bispo. É a ele que nós devemos toda a nossa obediência. Mas hoje eu estou aqui para conversar com ele, porque eu fui lá na arquidiocese algumas vezes, não pude encontrar com ele, porque ele é um homem muito ocupado. E nós estamos vivendo um problema muito grave, muito sério na igreja. Eu sou formador na igreja há 14 anos. Eu fui formador da catequese, formei os catequistas por 10 anos consecutivos. Formei também 12 anos o movimento de Cursilho, a pastoral do batismo, 12 anos, a Casa Bom Samaritano, 12 para 13 anos. E também tinha um programa na rádio também por 8 anos. Fui catequista rural por 10 anos. Onde me chamavam, eu estava lá. E sempre fiz isso por amor à igreja. Mas nós estamos vivendo alguns problemas muito sérios, muito graves. Então, como eu não consigo falar com o nosso bispo, de forma alguma, eu fui obrigado a fazer esse vídeo. A igreja vem passando um problema muito grave. E nós estamos sempre atentos ao que o bispo vai dizer. Porque é de lá que vem o nosso socorro. Nós devemos muita obediência a esse nome maravilhoso que é o bispo. É ele que vai dar para nós um norte na igreja. E eu, como formador, e como já disse, apaixonado pela igreja, eu tenho visto que está acontecendo um problema muito grave. Nós temos um problema seríssimo na igreja chamado teologia da libertação. E muita gente vem e diz, Medalha, o que o bispo diz? Eu não consigo falar nada. Porque até agora, durante todos esses anos que o Dom Dimas está lá, ele não se pronunciou. Eu tentei já procurar ele, já tentei, mas nunca deu certo. Então eu estou fazendo esse vídeo por causa disso. O que está acontecendo realmente na nossa igreja? Uma grande perturbação. Uma grande perturbação. Nós estamos vivendo um problema grave. Até a semana passada, as pessoas me procuraram a respeito daquele Frei Gilvander que publicou aqui no YouTube. Ele mesmo
fazendo uma recomendação do livro de Lenin. Vladimir Lenin, o pai do socialismo e do comunismo. Eu fico sem respostas, porque já vem depois a pergunta, e o bispo o que diz? E eu não sei responder. Então, o senhor me perdoe, eu estou dizendo para o senhor como um filho, porque eu considero o senhor como um pai. E nós estamos de mãos atadas, não sabemos mais o que fazer. A nossa situação, na verdade, é desesperadora. Nós não sabemos mais a quem recorrer. Porque se não for o bispo defender a nós e a nossa igreja, quem vai defender? O bispo tem a voz mais profunda, mais forte. É ele que pode decidir. Só para o senhor ter uma ideia, eu vou colocar aqui um vídeo que está girando agora aí na mídia, para o senhor entender a gravidade que nós estamos vivendo. Eu gostaria que vocês acompanhassem isso daqui. De base que o Companhia e tantas, elas não entraram no PT, elas fundaram as células do PT. Isso é muito mais do que entrar num partido, é fundar um partido. O PT não existiria do jeito que ele existe se não fosse as comunidades eclesiais de base. O PT não existiria se não fosse a teologia da libertação. Eu sei o que era o valor de um padre progressista numa cidade pequena. Eu sei o que era, sabe, alguém ligado à igreja que participava de uma comunidade, que era o primeiro embrião, não é que eles eram do PT, era o primeiro embrião de um espaço para a gente se reunir. Isso é só um pedacinho de uma live entre Leonardo Boff e o ex-presidente Lula. E todo mundo sabe que esses dois são extremamente socialistas. E nós ficamos numa situação que nós não sabemos mais explicar. Nós não sabemos mais por que as coisas estão difíceis assim. Porque o nosso bispo não fala, não age ao nosso favor. Eu sei que é difícil fazer isso. Agora, o que a igreja nos ensina? A igreja, nossa mãe e mestra. Mãe porque nos ama, mestra porque sabe o que é melhor para nós. Ela tem um documento, e todo mundo sabe, conhece esse documento. Chama-se Libertatis Nuntius. E esse documento, ele nos ensina, aqui no capítulo 6, até eu vou ler aqui rapidinho, para que a gente possa ter uma ideia da gravidade que nós estamos vivendo. No presente documento, tratar-se-á somente das produções daquela corrente de pensamento que, sob o nome de Teologia da Libertação, propõe uma interpretação inovadora do conteúdo da fé e da existência cristã, interpretação que se afasta gravemente da fé da Igreja. Mais ainda, constitui uma negação prática dessa fé. Esse documento, ele foi publicado pelo Papa João Paulo II. Olha a publicação. O Sumo Pontífice João Paulo II, no decorrer de uma audiência concedida ao cardeal prefeito que subscreve este documento, aprovou a presente instrução deliberada em reunião ordinária da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé e ordenou que a mesma fosse publicada. Roma, sede da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, 6 de agosto de 1984, na festa da Transfiguração do Senhor. É esse o grave problema que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós estamos com uma falta de orientação tremenda a esse respeito. Nós não sabemos mais o que fazer, nem o que falar. Principalmente na catequese, onde os catequistas procuram a gente e falam por que está acontecendo esse movimento socialista dentro da igreja. E eu não sei responder por quê. Porque eu não ouço o meu bispo, que é o nosso pai. É a ele que nós devemos respeitar. Por isso eu estou fazendo esse vídeo. Esse vídeo é mais não é um desabafo, é um desespero. Então, olha,
Aqui tem uma recomendação do Papa Bento XVI, e diz assim: neste sentido, amados irmãos, vale a pena lembrar que em agosto, isso aqui é de 2010, completou 25 anos da Instrução Libertatis Nuntius, da Congregação para a Doutrina da Fé, sobre alguns aspectos da teologia da libertação, nela sublinhando o perigo que comportava a assunção acrítica, feita por alguns teólogos de tese e metodologias provenientes do marxismo, as suas sequelas mais ou menos visíveis, feitas de rebelião, divisão, dissenso, ofensa, anarquia, fazem-se sentir ainda, criando nas vossas comunidades diocesanas grandes sofrimentos e grave perda de força viva. Suplico a quanto de alguns modos se sentirem atraídos, envolvidos e atingidos no seu íntimo por certos princípios enganadores da teologia da libertação, que se confrontem novamente com a referida instrução. Mas, gente, na verdade, quem tinha que fazer isso é o nosso bispo. Por isso eu estou fazendo esse pedido de socorro, porque nós não sabemos mais o que fazer. Eu procurei esses tempos atrás o nosso bispo, Dom Mariano. Ele foi muito bom comigo, me atendeu bem, pôs a mão na minha cabeça, me abençoou, me deu esse livro aqui, ó. Me deu esse livro, falou, estuda. Eu falei, mas eu não estou precisando estudar, eu estou precisando de uma definição. Olha a situação que nós estamos vivendo. Nós temos ouvido aqui em Cirolândia homilias extremamente socialistas. E não é só eu que digo, tem muita gente que me procura a respeito disso. Eu expliquei tudo isso para o Dom Mariano. Já faz tempo, ele nunca mais me deu uma resposta. Olha, gente, eu sei que é difícil estar aqui falando a respeito disso. Mas é preciso fazer isso. A gente não pode se esquecer da 11ª estação, onde Jesus foi pregado na cruz por essa igreja. Essa igreja custou muito caro para o Criador, o nosso Deus. Custou a vida do Filho dele, o sangue derramado na cruz. Não dá para ver a igreja nessa situação. O nosso povo não merece isso. Agora vejam bem, eu fiz todos esses 14 anos de trabalho, mais de 2.000 formações, e fui dispensado por um frei franciscano chamado Júnior. Ele me disse, através de um recado, que o Dom Dimas pediu para me dispensar. Por quê? Por várias vezes eu perguntei, e ele me respondeu, porque você é contra a teologia da libertação. Falei, não sou eu que sou contra, eu sigo isso aqui, ó, a instrução da igreja. Mesmo assim, ele disse, se você é contra a teologia da libertação, aqui não tem mais espaço para você. Procurei o bispo auxiliar me atendeu, mas nunca mais me procurou. Eu não estou dizendo que quem tem que ter cuidado sou eu. Não, quem cuida de mim é Deus. Eu estou dizendo isso, 98% pela igreja, 2% por mim, que também sou um formador. A vida inteira eu trabalhei fundamentado nisso aqui, ó, no catecismo da Igreja Católica. Quando eu procurei Dom Mariano, eu disse, qual foi o erro teológico, o desvio doutrinário? Ele abaixou a cabeça e não pode me responder. Que situação terrível que nós estamos vivendo na igreja. Portanto, Dom Dimas, como um filho, eu peço para o senhor, tenha misericórdia, tenha caridade. O nosso povo não suporta mais. O nosso povo não suporta. Por quê? Porque a vida inteira eu preguei e ensinei que o bispo, o significado dessa palavra é ser vigilante. E está aí agora. Nós não sabemos mais o que fazer. Se nós abraçar a teologia da libertação, nós vamos contra a igreja. Se nós falar contra a teologia da libertação, nós somos cortados da igreja. Então eu peço para o senhor, se pronuncie, Dom Dimas, por favor,
Se o Senhor dizer para nós que esse documento não vale mais, nós vamos rasgar ele e jogar fora. Mas nós queremos que o Senhor se pronuncie. Nós queremos que o Senhor haja como um pai, porque essa sua missão foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo. É nesse sentido que eu venho falar. Eu queria dizer para o Senhor que nós somos irmãos nessa fraternidade chamada Igreja Católica. Nós não somos concorrentes de uma empresa. Nós nos doamos a vida inteira para ensinar Jesus, aliás, para ajudar Jesus a salvar o mundo. Porque Jesus nos ensinou e nos pediu isso. Agora, essa gravidade sem resposta é como uma faca nas nossas costas. Então, eu quero defender o meu bispo. Mas o meu bispo precisa voltar no poço de Jacó e beber daquela água que Jesus ofereceu para a samaritana. Por favor, volte a ser nosso Pai. Esse socialismo miserável está combatendo a nossa fé, está dessacralizando a igreja. Eu gostaria de terminar esse pequeno vídeo que eu estou fazendo por amor à igreja. Eu não estou correndo atrás de status de forma alguma. Deus é testemunha. Eu tenho aqui o conselho do nosso irmão Pedro de Cafarnaum a respeito dos bispos. E ele diz assim: eis a exortação que dirijo aos anciãos que estão entre vós, porque sou ancião como eles, fui testemunha dos sofrimentos de Cristo, e serei participante com eles daquela glória que se há de manifestar. Velai sobre o rebanho de Deus que vos é confiado. Tende cuidado dele, não constrangindo, mas espontaneamente, não por amor de interesse sórdido, mas com dedicação, não como dominadores absolutos sobre as comunidades que vos são confiadas, mas como modelos do vosso rebanho. E quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis, Dom Dimas, a coroa imperecível da glória. Ninguém queria nem pensar estar aqui no meu lugar. É muito difícil fazer isso. Mas eu cumpri a minha missão. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque a igreja sempre teve que enfrentar isso na vida inteira, na história da igreja houve isso. Eu volto a dizer e termino dizendo, por favor, nos ajude nesse combate. Essa divisão terrível dentro da igreja está aumentando cada vez mais. Eu já conversei aqui com o provincial, com os freis. Eles são totalmente ferrenhos defensores da teologia da libertação. Por isso esse choque. E o Senhor é o nosso Pai. Nós vamos ouvir a voz, qual é a decisão que o Senhor vai tomar. E olha, todos os dias eu peço ao Espírito Santo que ilumine o Senhor, que dê ao Senhor o bom senso, que dê ao Senhor a dignidade de carregar aquele cajado de pastor. Deus abençoe o Senhor, Dom Dimas. E o Senhor pode contar com nós, a hora que o Senhor precisar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.